outros planetas e tal. E o Daniel falou também de outras dimensões e tal. Cara, quais são os planos de existência que o espiritismo diz que existem? Porque, bom, você falando pelo menos aí do umbral, tem o plano material, deve ter um lugar espiritual que não é umbral. Que é o céu, sei lá, né? Porque depois o André Luiz, ele vai pro céu, né? Nosso lar, vai pro nosso lar, isso, eu vi. Tipo assim, no mundo espiritual existem várias divisões. Existem, por exemplo, cidades espirituais como o nosso lar, como é relatado no filme que tem no nosso lar lá tal, que são lugares muito bons, muito amenos, com uma boa vibração. Existem locais para onde vão, por exemplo, os evangélicos também, que têm os suas organizações religiosas, que não seria o céu da forma que eles entendem, tá? Mas, assim, é alguma coisa parecida, entendeu? Portanto, que são as coisas... Existe um umbral que seria o inferno. Aí, dentro do umbral, existem as divisões. Existe um umbral do suicídio indireto, que se mata porque encheu a cara e causou um acidente e morreu, ou porque usou droga até morrer, ou porque bebeu até ter cirrose. Existe também o do suicídio direto, que são os mais feios, que eu já falei sobre isso. Todo mundo que tira a sua vida fica todo deformado, fica todo zoado por um tempão. E aí varia, na realidade, né? Mas é uma coisa meio personalizada, entendeu? Mas o que a gente tem que entender é que o espiritismo, ele dá uma amplitude muito grande para o universo. Então, se a gente iniciar desde lá do começo, eu diria para vocês o que fala o espiritismo? Que nós viemos do átomo. Então, ele fala lá no Livro dos Espíritos que é do átomo ao anjo. Então, nós fomos um átomo, como assim? Na minha unha aqui tem 1 bilhão de átomos. Nessa minha unha aqui, que está um pouco comprida. Deve ter quase 2. Então, o que acontece? 1,5. Tipo, cada átomo desse um dia vai se tornar um humano como nós. Então, o espiritismo fala que o universo todo está evoluindo o tempo inteiro sem parar. As plantas estão evoluindo, cada célula, cada ser humano, e cada átomo individualmente, né, em um processo muito demorado, e esse processo vai se passando por diversos períodos, entendeu? Então, assim, o espiritismo fala isso. O átomo começa a sua evolução, e ele vai... Quanto tempo vai demorar, por exemplo, para esse átomo aqui que está dentro dessa... Eu nem sei, na verdade, exatamente como que é o processo, mas vamos dizer assim, para uma grama de uma rocha aí se dissipar, quando acabar o planeta, daqui a bilhões de anos, e aí depois disso ela vai entrar em outro processo natural, e vai em processo natural, ela vai ser uma planta por várias vezes, e vai ser... Porque, na realidade, com todo respeito, tá? Mas na minha concepção, o que tem lógica é isso, porque Deus não iria criar um anjo, um demônio. Claro que cada um tem uma opinião, tá, Daniel? Pelo amor de Deus. Claro, estamos aqui no respeito, sem dúvida. Eu tô te falando mesmo, né? Eu tenho muita dúvida, então eu vou aproveitar o ensejo e esclarecer. Eu tenho um monte de perguntas aqui na minha cabeça. E aí, assim, a evolução é algo contínuo e que acontece sempre. Então, nós estamos cada um em uma fase evolutiva. É por isso que no mesmo planeta a gente tem tanta gente idiota, entendeu? Tipo, um cara, sem noção... Uma Anitta que só faz porcaria no meu concepção, só propaga mau exemplo de tudo. E você tem um Chico Xavier, que é um cara que vive para bondade, para caridade. Então você tem um cara extremamente cruel e você tem uma pessoa extremamente boa. Porque nós estamos num planeta que existem diferenças evolutivas muito grandes. Inclusive, a ciência não fala que nós somos, por exemplo, biologicamente falando, a divisória entre... os cromossomos, o material genético da sua mãe e do seu pai? Sim. Se fosse só isso, ia ter Einstein toda hora, porque se o Einstein fosse a criação do material genético do pai e da mãe, em termos de inteligência, sendo que o pai e a mãe deles nem eram tão inteligentes, a alimentação hoje em dia é muito melhor. E estudo hoje em dia é muito melhor. Então tem muito mais gente, muito mais inteligente tendo filho, com um estudo melhor, com uma alimentação melhor, e não tem um monte de Einstein, porque a alma do Einstein já pré-existia antes daquela encarnação dele. Por isso que você vê 2 gêmeos da mesmo óvulo tal, totalmente diferente. Você vê isso até nos animais, você vê essas diferenças. Eles dividem o mesmo material genético, mas eles são totalmente opostos. Eles têm personalidades diferentes, porque são outras almas que estão pré-existendo ali. Então, é isso. Né? Tá, pode falar. Não, vai, Daniel. No budismo, ele tem uma linha similar. Então, eles acreditam, quando o Buda, né, Siddhartha Gautama, na verdade, ele era um cara muito rico, né, que seria ser um paradoxo até para os dias de hoje, se largar toda a opulência, a riqueza, o poder que ele tinha para tentar descobrir
o porquê das mazelas humanas. Então ele abandonou o palácio, abandonou a riqueza, abandonou tudo e foi em busca disso. Né? E ele chegou à conclusão, no final, que o homem ele sofre porque ele se prende à matéria. Quanto mais preso à matéria ele está, mais ele sofre, e aí sim no budismo crê na reencarnação. E você vai reencarnando até você estar mais desprendido da matéria, até que chega o momento que você não encarna mais e atinge o nirvana, né? Você fica lá no céu. Budista. Né? No meu ponto de vista, né? Isso eu nunca entendi, isso eu nunca, por isso que eu vou aproveitar o ensejo de perguntar. Eu já conversei com, eu tenho amigos espíritas, inclusive, tenho amigo árabe, judeu, muçulmano, eu não tenho preconceito com ninguém, né? Acho que quem julga é Deus, eu não tenho a capacidade de julgar, né? É Deus que sabe. Então, eu vejo uma coisa curiosa. Quando você olha assim hoje para o mundo, ele está pior. Ele piorou. Então, assim, se a gente está reencarnando para melhorar, para se aprimorar, por que o mundo está pior? Né? E a Bíblia fala que o amor está se esfriando, né? E eu vejo a maldade aumentando. E os alimentos, hoje em dia, apenas fazendo um adendo, você fala, a gente se alimenta melhor, tal. Claro, se quiser se alimenta melhor. Porque senão o trigo está geneticamente modificado, a soja, sabe, agrotóxico, tudo isso aí está tudo ferrando o nosso organismo. Né? Quer dizer, então por que o mundo não está cada vez melhor e está cada vez pior? O que está acontecendo com a humanidade? Se a gente reencarna para melhorar, por que piora? Então, mas com todo respeito, mas eu discordo de você dessa parte. Então, eu só queria entender. É uma pergunta na verdade, para o mundo aprender. Está piorando. Tá? Na realidade, há 30 anos atrás, a gente não tinha lei que condenasse a pedofilia. Não queria falar pedofilia, essa palavra, né? Mas tudo bem. Não tem problema. É lei. A gente não tinha lei que condenasse isso. Há 100 anos atrás, a gente tinha... Até pouco tempo atrás, você tinha na África lugares de escravidão. Até hoje você tem uns caras lá que cortam a mão do outro, que vende os outros, que se nasce de outra cor e não sei o quê. Isso era muito frequente antigamente. Esse negócio de, por exemplo, um pai mata o filho era super normal e ficava por isso mesmo. Se você começar a pegar 200 anos atrás, por exemplo, mesmo Allan Kardec... Tem um trecho que ele fala no Evangelho sobre os duelos. Ou seja, 200 anos atrás, era dentro da lei você virar para outro cara e falar assim, você me desafiou, nós vamos duelar até a morte. E ficava por isso mesmo. Então, assim, parece que o mundo está ficando pior porque hoje nós temos um aumento de população muito grande. Um aumento de informação gigantesco. Há 20 anos atrás você não tinha acesso a essa informação. Agora caiu um avião na China, a gente fica sabendo na mesma hora que caiu um avião, quantas pessoas morreram e os detalhes. Antes você morava numa cidade, sei lá, como Campinas, como Rio Preto, você ia ter acesso ali à informação só das cidades do lado. Você não tinha informação muito longe. Você não ia saber o que aconteceu no Paraná, a não ser que tivesse sido algo muito horrível. E era mais fácil também de se controlar alguns pontos. Mas, assim, de forma geral, se você avaliar mesmo em números, você vai ver que a criminalidade está piorando a curto prazo por conta de um monte de governo idiota que a gente teve, né? Um absurdo que prejudicou tudo, mas, de forma geral, nunca a gente teve uma civilização tão civilizada assim como nós temos hoje. Com tantas pessoas tendo tantas leis para se proteger. Antigamente mesmo, quando começou, antes da CLT, a galera podia trabalhar 24 horas, se lascava, perdia um braço, ficava por isso mesmo. A gente sabe que injustiças foram cometidas também, quando se implanta uma regra, colocam muitas coisas erradas, mas, de forma geral, nunca você teve tantos direitos como você tem hoje. Só se perguntar para alguém mais velho, falar assim, como que era? Antigamente o cara se matava, o outro ficava por isso. Você falar 100 anos atrás, não, você falar 500 anos atrás, então era um absurdo. Mesmo na Segunda Guerra Mundial, mesmo, os caras iam lá na guerra, o Japão entrou lá na China, matava, estuprava as mulheres, era normal fazer isso. Todas as guerras os caras faziam isso. E a gente já teve mais de 5 mil guerras catalogadas no planeta. Então, assim, o que a gente está vendo agora, essa mini-guerra aí, é uma exceção, mas pela primeira vez na história, a gente ficou tanto tempo sem ter guerra, até acontecer isso. Foi a primeira vez na história, nunca tinha tido isso antes. E se você voltar 100 anos, se você voltar 2.000 anos, então, putz, grilo, aí era... Bom, não, eu concordo que a gente ficou bastante tempo sem umas guerras que fossem relevantes para o mundo ocidental. Você tem razão. Guerras locais, coisas assim, é verdade, sim. Mas assim, sem guerras do jeito que era antigamente, se você começar a estudar a história, velho, você vai ver, 1700 era guerra de tudo quanto é lado. 1600 guerra. Tanto que se você for ver, você vai ver que tudo foi muito disputado o tempo inteiro. Na época, é que a gente tem acesso a pouca informação fácil. Mas se você pegar, por exemplo, o Império Romano, que ficou bastante informação, porque acho que, se não me engano, Alexandre levou para vários lugares e tal, os livros,
Isso, acho que foi isso. Ficou muita informação, você percebe como os caras sanguinários. Quando o imperador lá, o cara venceu a batalha, foi sei lá, não foi o Constantino, foi o outro, ele mandou crucificar 1.200 caras, velho, numa estrada de 100 quilômetros. Então era desse jeito, era muito pior. Hoje em dia a gente tem um monte de regras, de leis, tanto que assim, olha, atacou um carro civil, quebrou uma lei de guerra. Isso não existia antes, antigamente você podia fazer o que você quisesse. E os caras faziam isso. Por exemplo, pensa só, se você tivesse escravo, você podia falar assim, ó, vou mandar cegar todos os meus escravos porque eu não quero que eles fujam. Isso era dentro da lei, e as pessoas faziam isso. Eu sei que outro dia eu fui atender 2 pessoas, os 2 eram cegos, eram um casal. Aí o meu mentor começou a me mostrar o que eles tinham feito, era isso, eles tinham uns escravos, que acho que esmagavam café, eu nem sei como é que funciona o processo. E eles mandou cegar os escravos para os caras não fugirem. Aí eles reencarnaram cegos, por conta disso, entendeu? Você não acha que a maldade, na verdade, ela só se aprimorou? Assim, hoje parece que os fins justificam os meios. Então, tem governos que têm o interesse até de ter o maior controle das massas. Nossa, hoje a gente tem pandemia, a gente tem guerra biológica, a gente tem tecnologia nuclear, né? Nós temos a maldade continua, a crueldade, a ganância. Por dinheiro, as pessoas se corrompem facilmente. Né? Acabou aqueles valores de honra. Você pegar, recuar no tempo, realmente tinha honra, tinha valor. Sim, não, mas se você recuar o pelo do bigode Sim. valia. Hoje Sim. não. Você pode assinar um contrato, ninguém tá nem aí. Mas se você Se recuar no puder te tempo, passar a perna, ele te passa a perna. se você recuar no tempo, umas coisas de 20, 30 anos, que realmente isso é verdade. Nessa época, vocês tinham regras mais definíveis, assim, coisas mais certas. Mas também, por outro lado, se você quisesse matar um cara e ficava por isso mesmo, ficava também, né? Você tinha essa questão da honra. Quem mantinha a sociedade eram exatamente essas bases das honras e não sei o quê. Mas se você pegar, por exemplo, a quantidade de mulheres que tiveram abusos, etc., nessa época, também era gigantesco, porque não tinha muita lei, não tinha muita regra, você não tinha muito para quem recorrer. Mas hoje será que né? não tem muita coisa debaixo do pano? Hoje tem muita coisa. Tipo, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas. Sim, ainda tem, mas né? a parte boa é que isso está acabando e vai acabar. Porque com o desenvolvimento da tecnologia, segundo meu mentor, ele falou o seguinte: com o passar dos tempos, vai chegar uma hora que todo mundo vai ser monitorado. Vai ser assim. Ninguém vai poder saber o que é que você está fazendo para manter sua privacidade. Mas se você cometer um crime, você vai ser preso instantâneo pela polícia eletrônica. Tipo assim, entendeu? O governo vai ter um dia, e no mundo inteiro, que ele vai saber, se ele for tomar café, se ele for fazer xixi, não importa, o governo vai saber. Pode ser que ninguém tenha acesso aos dados para ficar na privacidade. Mas se, o Igor deu uma bica em alguém, os caras já sabem, entendeu? Não vamos usar o Igor. O Joãozinho foi lá ser eu, vai. e deu um tiro. Tá. Sim. Tá bom. O Joãozinho deu um tiro em alguém, certo? A polícia eletrônica que vai controlar tudo, na hora vai lá e te prende ele. Não vai nem ter como ele ter resistência. Um troço meio Minority Report. Vai ser totalmente assim, isso, eu nunca vi isso, eu nem sei o que é isso. Mas é tipo assim, vai ser desse... porque é exato que a tecnologia está avançando muito rápido. E vai uma hora realmente acabar com a criminalidade. Não tem jeito, não tem. E né? essa evolução... Onde eu moro lá em Balneário Camboriú é assim, velho. Os caras têm câmera com reconhecimento facial. O cara roubou uma bicicleta aqui, daqui a pouco os caras prendem o cara em outro lugar. Então já tem uma coisa parecida, né? Essa evolução espiritual dos seres humanos tem a ver com a reencarnação, eu imagino. E, portanto, significa que a gente tem, vamos lá, 7 bilhões de pessoas no planeta Terra e deve ter aí, sei lá, mais o quê? Mais uns 10 bilhões de espíritos esperando para reencarnar? Uma parada assim? Ótima pergunta. É uma dúvida inteligente, porque quando você começa a falar de reencarnação, o cara pensa, mas como assim? Então, da onde está vindo essas almas? Foi uma das perguntas que eu também pensei. Por isso que eu falei que foi inteligente. Tô brincando. Não, mas assim, sério. O que acontece? É muito complexa essa questão, porque a hora que eu falar isso, vai abrir o leque para outras questões. Nós não estamos sozinhos no mundo. Então, há 200 anos atrás, você tinha 1 bilhão de pessoas na Terra. 1 bilhão. Hoje a gente tem 7, 8. Os caras não estavam jogando dominó esperando para reencarnar. Ei, minha vez, tá ligado? No bingo da reencarnação. 43, uhul! Não era assim. Então, tipo assim, essas almas, na verdade, elas vêm de outros orbes, outros planetas.
vêm e vão. Por isso que às vezes a gente tem, por exemplo, seres muito avançados em algum ponto específico. Por isso que você tem um Einstein, por exemplo, que intelectualmente era muito inteligente, embora a moralidade meia boca. Por isso que você tem, às vezes, por exemplo, almas com tantos dons artísticos. E é por isso que hoje em dia, eu vou perguntar uma coisa para você, eu tenho certeza que eu sei sua resposta. Você não conhece algumas crianças muito avançadas? Sim. Que dão até lição de moral, Sim. que você vê que ela tem um Então, nível... acima da curva. Acima da curva, totalmente. Sim. Porque agora está ocorrendo uma mudança administrativa a fim de melhorar o nível do planeta. Então, eles enviaram um monte de espíritos mais evoluídos para reencarnar aqui. Com um Porque a gente propósito... tava meio merda. Não, porque o processo está na hora realmente de mudar. Porque, na verdade, a evolução ela é individual. Só que você vai passar por outros planetas. Esse não é o primeiro planeta que você evolui. É isso que o Espiritismo diz. Você vai evoluir em planetas... Quer dizer, a não ser que você seja meio assim... Primeira encarnação na Terra, você tem que ser bem assim... Tipo aqueles índios que estão lá no meio do mato, totalmente inalcançáveis, que o propósito dos caras é viver, respirar, se alimentar. Entendeu? Quando você vai desenvolvendo intelectualidade, você necessariamente vai ficar meio do que migrando para conseguir uma certa... evolução em um local compatível com o seu nível evolutivo. Por isso que, às vezes, de repente, do nada, o moleque reencarna numa família que não teve estrutura para dar estudo, nem para dar educação, às vezes pode ter dado uma educação, ou não também, e, de repente, o moleque vai lá e puff, entra bem numa faculdade. E você vê que é uma alma diferenciada.